A jovem Margaret chega em Roma, onde pretende se dedicar à igreja e finalmente se tornar freira. A princípio, é bem recebida por todos, mas então estranhos acontecimentos a levam a desconfiar que uma das adolescentes sob o cuidado da instituição está sendo vítima de algo além de maus-tratos. Apesar de alertada por um padre renegado, Margaret ainda custa a crer que há uma espécie de conspiração ocorrendo dentro da igreja com o objetivo de gerar um filho do demônio. Bem-vindos a mais uma crítica punk. A Profecia, dirigido por Richard Donner e protagonizada por Gregory Peck, estreou em 1976, se tornando um clássico do gênero terror. O filme fundou a mítica cinematográfica de Damien, a criança perversa, o anticristo destinado a destruir a humanidade. Duas sequências foram lançadas em seguida, A Profecia 2, de 1978, e A Profecia 3, O Conflito Final, de 1981, seguindo com a história do filho do demônio, acompanhando seu desenvolvimento na adolescência e vida adulta. Essas continuações não tiveram as mesmas qualidades do original e se tornaram obras bastardas, esquecidas. Em 1991, a franquia ainda ganhou uma parte 4 tão esquecível quanto as anteriores, chamada de O Despertar, na qual uma garota assume o papel do anticristo. Damien então se ausentou das telas até que, em 2006, alguém teve a ideia de fazer um remake do primeiro filme. O diretor David Seltzer assumiu a tarefa e praticamente fez uma refilmagem frame a frame da obra de Richard Donner. Cópia por cópia, melhor sempre ficar com a original. Já faz algum tempo que Hollywood vem apelando para a nostalgia cinematográfica, então seria apenas uma questão de tempo para lembrarem do Filho do Demônio. A opção foi um prequel que se passa em 1973 e apresenta os fatos que levaram à geração de Damien. O diretor Akashi Stevenson, vindo do universo das séries para televisão e streaming, tenta reconstruir o mesmo clima do longa original. Nos minutos iniciais até parecia ter conseguido, mas, rapidamente, se perde reencenando cenas já vistas e apelando para os piores vícios do gênero terror na atualidade. A primeira profecia recorre a jumpscares, ainda que pontuais, faz uso de uma trilha sonora que telegrafa cada acontecimento e não consegue desenvolver bem os personagens ao ponto de fazer a audiência se importar com eles. Os personagens não vão além dos estereótipos. Além da protagonista jovem e ingênua, temos a garota que tem algum tipo de deficiência mental e faz desenhos macabros e proféticos, o padre que exala uma falsa cordialidade, a freira ríspida que mantém a ordem no local, esta vivida pela brasileira Sônia Braga, e a colega de quarto que tenta arrastar a recém-chegada para as tentações terrenas. Se no filme de Richard Donner haviam cenas de violência pontuais que impressionavam a audiência, reforçando o clima de tensão que a história construía habilidosamente, aqui o Stevenson tenta anabolizar tais cenas recorrendo à violência gráfica. Não basta uma freira se enforcar, ela tem de tocar fogo em si mesma enquanto se atira para o vazio com a corda no pescoço. Não basta alguém ser atropelado em mais uma cena clichê, seu corpo tem de ser partido ao meio. A primeira profecia cai no erro de se distanciar do suspense e do mistério para apelar para o horror visual, como uma mão demoníaca saindo de dentro de uma vagina ou uma criatura deformada banhada em sangue e gritando, como uma espécie de espetáculo da monga que mais irrita pelo barulho que assusta. A atuação da protagonista, Margaret, interpretada pela Neil Tiger-Free, em determinado momento é tão histriônica que se torna cômica. A intenção em uma cena específica foi copiar Isabelle Adjani no perturbador clássico cult Possessão, mas o resultado é uma cópia turca. A profecia original construía um suspense investigativo em que protagonista e audiência iam montando o quebra-cabeças da origem da criança, deixando parte das deduções para o público. Neste, é necessário que o padre explique minuciosamente o que está acontecendo. A motivação dos acontecimentos, quando afinal exposta, não tem sentido lógico se você pensar por mais de 3 segundos, e suas conclusões mudam todo o sentido da mítica da franquia, contradizendo o que foi estabelecido na trilogia original. A primeira profecia é um amontoado de clichês em uma história com muitos elementos previsíveis, mas não por ser um prequel. Quando inova em algo, é para quebrar cânones já estabelecidos. Votação punk para a primeira profecia, 3 de 10. Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, considere deixar seu like e se inscrever no canal. Se você se interessa por filmes sobre bebês demoníacos, vamos às dicas de títulos bem melhores que a primeira profecia. O Bebê de Rosemary. Nesta parte da chamada trilogia do apartamento do diretor Roman Polanski, acompanhamos Mia Farrow como uma recém-casada que se muda para um edifício residencial. Seus vizinhos parecem gentis e amistosos.
Talvez tanto que se tornam intrusivos, especialmente após descobrirem sua gravidez. Sem perceber, a garota vai sendo isolada do mundo exterior, então ela começa a duvidar da própria sanidade, passando a desconfiar até do marido, achando que está sendo vítima de uma conspiração satânica. A profecia. O filho do embaixador dos Estados Unidos morre no parto e ele é convencido a trocar o corpo pelo de uma criança que teria nascido no mesmo momento e local, mas cuja mãe não teria resistido à concepção. Damian teria então uma vida perfeita, mas coisas estranhas começam a acontecer ao seu redor, o que leva seu pai a suspeitar que não se trata de uma criança normal. Warlock 2, o Armagedon. O demônio envia novamente seu filho para a Terra. Sua missão é encontrar um conjunto de joias místicas e, com elas, desencadear o fim do mundo. Seu único obstáculo é um grupo de druidas que, cientes da vida do Warlock e suas intenções, preparam um casal de jovens guerreiros para enfrentá-lo. Contando com o falecido Julian Sands como vilão, a segunda parte desta subestimada trilogia de terror é mais voltada para a ação, contendo ótimas cenas de gore, a começar com o momento do parto do demônio. Até a próxima Crítica Punk!